Boa noite, senhoras e senhores. Hoje, sexta-feira, quase deixei vocês na mão, né? Tô meio perdido no tempo. Ontem foi quinta, né? Eu mudei a live de quarta para quinta, então fiquei achando que hoje era quinta e hoje é sexta. Então, temos live de saúde hoje, tá bom? Hoje vamos falar do pós-período militar, período da redemocratização do Brasil e que vai culminar com a criação do SUS, tá bom? Então vocês têm aí um minutinho, como sempre, para pegar a tua água, né? Tua caneta, teu papel e a gente poder começar a nossa conversa. Estou esperando vocês aí, né? Hoje estou feliz, Dona Marta fez café para mim, certo? Minha água está aqui está quente para dedéu. Então vamos começar. Respira fundo aí, vamos. Respira. Respira. Respira aí e se prepara para a brincadeira. Vamos lá. Bom, estávamos no período da ditadura militar, tá bom? Certo? Embora seja um período bastante controverso da nossa história, tá? Certo? Por uma questão de limitação de direitos, né? É um período também de corrupção bastante limitada no Brasil, tá? E isso é uma coisa que a gente tem que registrar como histórico, né? Porque se você pegar o patrimônio, né, dos militares que foram presidentes do Brasil, né, você vai descobrir que eles entraram com um patrimônio e muitas vezes eles saíram com muito menos patrimônio do que eles entraram, tá? O que é um indicativo de que, tá, o governo militar não foi um governo para se apropriar do dinheiro público, tá? Certo? Cometeu erros inúmeros, tá? Como todo governo comete, né? Ninguém contenta todo mundo e a gente tem que entender que nós, enquanto nação, somos extremamente dependentes do que acontece fora do nosso país. Tá? A nossa dinâmica econômica, né? A nossa balança comercial, a nossa estrutura de importações e exportações depende muito, muito, muito do que é o mercado externo. Tá? E durante muito tempo nós sofremos sanções comerciais que impediram, tá, ou tentaram limitar o crescimento do Brasil. Tá? Mas, né, depois de 24 anos, né, 23, 24 anos de governo militar, existe uma insatisfação, uma necessidade de começar um processo que a gente chama de redemocratização. Tá? Redemocratização, a gente precisa entender que redemocratização tem a ver com conquista de direitos, tá? Plenitude de direitos. Tá? Então, o famoso direito de ir e vir, direito de propriedade, né? Direito à tua cidadania, direito de exercer os seus direitos políticos, tá? Direito de expressão. Tá bom? Então, se você pensar em democracia, nós estamos num momento do país onde nós não estamos com muita democracia, tá? Porque se o interesse no momento é começar a cercear o direito, né, de você se manifestar, isso está acontecendo muito na internet, tá? Quer dizer, você não pode falar o que acontece dentro do cenário político do Brasil, tá? Nós estamos sofrendo uma baixa seríssima, né, na nossa democratização, tá bom? Certo? E outra crítica que a gente tem é o quê? Né? Quando a gente fala de democratização é para todo mundo. Tá? E o Brasil está se especializando em desenvolver políticas voltadas para a minoria, tá bom?
completamente diferente dos conceitos que a gente vai discutir aqui hoje, tá? E a gente vai explicar para vocês bonitinho como é que funciona, tá bom? Certo? Mas dentro do processo de redemocratização do Brasil, ou seja, o Brasil se abre novamente para poder conversar e ver o que é que era de interessante ou o que faltava de direitos para o povo. Tá? Onde é que o povo poderia ser mais atuante dentro das decisões políticas do Brasil ou pudesse ser melhor representado. Isso culmina com uma mudança, né, da nossa Constituição. A gente tem a formulação, né, por um colegiado da Constituição de 1988. Tá? Que de cara já recebe um apelido muito carinhoso e muito inteligente, né? E ela passa a ser chamada de Constituição Cidadã. Por que que ela vai ser chamada de Constituição Cidadã? Tá? Porque ela vai começar a estabelecer e garantir direitos, tá bom? Certo? A nossa aula aqui hoje, a nossa conversa hoje não é especificamente sobre direito, mas a gente precisa passar por isso, para que a gente possa chegar na ideia do que é o SUS ou a evolução do sistema de saúde. Tá? A gente começa a conversar sobre princípios que vão nortear a política do SUS. Tá? A gente começa a conversar sobre um tratamento igual, né, que deve ser dado para toda a população, uma universalização do tratamento. Tá? Nessa universalização do tratamento dado às pessoas, você começa a estabelecer uma possibilidade das pessoas literalmente voltarem a ter direitos como cidadão, tá? Certo? E um dos direitos que vai crescer bastante, né, começa a ser obrigatória a educação, tá? Antes você tem uma cobrança, mas ela não é obrigatória porque você tem muito trabalho infantil ainda no Brasil, tá? E junto com a Constituição Cidadã vão sendo criadas ou vão sendo estabelecidas legislações de proteção para determinadas faixas da população, tá? Então você começa a ter o Instituto da Criança, né? A lei específica para você proteger crianças e adolescentes, tá? Você passa a ter uma lei específica para proteger os idosos, tá? Você passa a ter leis que começam a proteger a mulher contra a violência. Você começa a ter departamentos, né, como delegacias específicas, né, para que a mulher procure o seu direito. Então você começa a abrir um panorama de acesso a direitos que não existia antes. Tá? Isso também vai acontecer na saúde. Tá? Tem problemas? Tem. Nós temos sérios problemas educacionais ainda? Temos. Tá? Só que a estrutura da democratização permite um acesso para a escola, né? E uma melhoria da educação dentro do que se entende como a grade curricular do Brasil. Tá? Certo? É eficiente? Depende muito do que você entende como eficiente. Tá bom? Certo? Tá? O Brasil continua tendo sérios problemas educacionais e segue o Brasil está seguindo uma corrente, né, que acontece nos países latinos, aonde junto com o processo de democratização vem acontecendo uma mudança do aspecto social e psicológico. Tá? Existe um favorecimento, tá, para que as pessoas passem pela escola. Né? Isso é um favorecimento. Tá? Mas elas não passam necessariamente por mérito, passam porque a cobrança diminuiu. Essa é uma conta que nós vamos pagar lá na frente, tá bom? Mas no aspecto saúde, e a gente está conversando especificamente durante todas essas lives sobre o aspecto saúde, tá? No que diz respeito à saúde, a coisa mudou para muito melhor, tá? Você ainda pode ter um monte de reclamação do SUS, beleza? Tá? Mas você precisa começar a conhecer mais a fundo para você parar de reclamar
para você entender o que acontece. Então, vamos lá. Tá? O ano é 1990, tá? Em setembro de 1990 é assinada a Lei 8.080, tá? E ela começa a colocar no contexto da lei alguns princípios, tá? Então ela dispõe sobre as condições para a promoção, proteção, recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, instituindo o Sistema Único de Saúde, o SUS. Quando a gente fala de promoção de saúde, tá? Você coloca automaticamente o Brasil numa condição de igualdade com os países mais desenvolvidos do mundo dentro dessa visão. Por que isso? Tá? Porque os países mais desenvolvidos já fizeram a conta do sistema de saúde, tá? E sabem que quanto mais você tem que atender as pessoas, quanto mais serviço você tem que prestar, mais caro é, tá? Não só para o sistema, mas para o bolso de quem contribui para o sistema. Então você tem que bancar isso com carga tributária, com imposto. E isso é um problemão, tá? Então, os países mais desenvolvidos começam a falar em promoção de saúde. O que é promover a saúde? Tá? Eu começar a conversar da saúde, né, e começar a tentar educar a população para que a população tenha noção do que leva às doenças mais comuns, tá? Diabetes, hipertensão, doença que começa, né, que todo mundo tem, as doenças femininas, né, câncer de mama, câncer de ovário, tá? Então você começa, para os homens, o câncer de próstata e assim por diante, você começa a ensinar a população que existem determinadas doenças que podem ser ou evitadas ou minimizadas. Você está promovendo saúde, tá? Né? Para que as pessoas comecem a controlar a sua saúde, né? E para isso se faz campanhas educacionais. Se você não viu nenhuma, você não viu campanha de dengue. Dengue é um exemplo de promoção de saúde. Tá? A gente entende como a dengue se manifesta, né? E você começa a controlar o vetor da dengue, que é o mosquito. Então você tem campanha de limpeza de terreno, limpeza de caixa d'água, né? Para você não deixar água parada e assim por diante. Tá? Isso é uma questão de promoção de saúde. Junto com isso vem um aspecto que a gente chama de prevenção. A gente precisa prevenir, evitar que as doenças acompanhem. Tá? Para evitar, eu preciso fazer estudos de como as doenças se manifestam. Tá? Isso se chama epidemiologia. Então a gente estuda, que é para ver, né? Hoje a gente já sabe as épocas do ano, né? Por sazonalidade, que a dengue começa a ter mais casos. Então você começa a prevenir antes, tá? Você começa a ter prevenção de saúde, tá? Não só promover, prevenir. Você começa a conversar, você começa a educar a população para começar a procurar o sistema de saúde, né? Pelo autoexame de mama, né? Pela frequência do exame de próstata, para você começar a fazer controle de diabetes, controle de hipertensão arterial. Isso é controle para que você comece a cuidar da doença antes que ela se manifeste. Tá? Tanto que hoje, obesidade deixou de ser um problema social e passou a ser encarado como o quê? Como um tipo de doença que a gente precisa prevenir. Por quê? Porque a obesidade, junto com ela, vem um caminhão de coisas. Vem exatamente as mesmas coisas. Vem diabetes, vem hipertensão. Então você começa a entender que é um conjunto de fatores que a gente precisa ensinar, precisa conscientizar. Tá? Mas como é que eu vou fazer isso? Né? Se era tão difícil eu marcar uma consulta no sistema de saúde, tá? No INSS, você ficava horas na fila, meses esperando uma consulta, como é que eu vou fazer isso? Tá? E o Brasil segue o mesmo padrão internacional. A gente começa a criar, né? Tá? Isso continua evoluindo no Brasil, a gente começa a criar postos de saúde, tá? Que comecem a atender as pessoas cada vez mais próximo de onde elas moram, tá? Que é uma maneira de você ter um controle da população e ajudar no estudo também. Por quê? Você vai ter
uma leitura mais rápida do que acontece no teu bairro, na tua região. Isso ajuda o sistema de saúde, tá? Tudo isso começa a ser instituído logo no início do SUS, tá? E aí, o sistema, ele é chamado de Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque ele segue 3 princípios, tá? Então, vamos lá. Universalização, tá? Primeiro princípio, atendimento do SUS tem que ser universal. Significa que o SUS não está perguntando quanto é que você ganha, nem quanto você tem de patrimônio, tá? Ele tem que atender, né, todo mundo, independente, né, independente da condição social, né, financeira, educacional, socioeconômica que você tenha, tá? É uma universalização. O que mais cai nessa universalização? Eu preciso conseguir atender o maior número de áreas de saúde e preciso providenciar o maior número de serviços em saúde possível para contemplar essa universalização. Tá? Eu preciso atender especialidade, eu preciso atender saúde mental, eu preciso atender saúde da mulher, eu preciso atender geriatria, saúde do idoso, tá? Eu preciso atender saúde da criança, eu preciso atender as doenças que mais se manifestam e eu preciso ter as campanhas de vacina, tá? Certo? Se você não ouviu a aula lá que tinha a revolta da vacina, né? E a gente recentemente teve a epidemia a pandemia, né, do Covid, tá? E a gente está discutindo sobre imunização, quem quer tomar vacina, quem não quer tomar vacina, quem é contra a vacina, quem é a favor da vacina, tá? Certo? Qual é o grande problema da vacina do Covid? A rapidez com que ela foi criada, tá? Mas a imunização é um dos princípios de universalização de saúde, mais promoção e prevenção. Por quê? Porque quando eu começo a vacinar a minha população, eu evito que determinadas doenças se manifestem. Tá? Então, quando eu imunizo o meu filho, certo? Eu estou ajudando a imunizar, a não propagar a doença, por exemplo, dentro da escola onde meu filho está. Né? Então, vacinação não é só para você. Vacinação é para o conjunto da sociedade. Para a sociedade se proteger. Não é um instituto que serve só para o indivíduo. Ele tem que ser distribuído, tá bom? Certo? E aí vem equidade, tá? O que é o raio da equidade? Tá? E essa é uma das nossas grandes discussões, tá? A gente tem 2 princípios juridicamente que são igualdade e equidade, tá? Igualdade significa que é um direito universal, onde eu tenho que atender todo mundo da mesma maneira. Pobre, rico, limpo, sujo, né? Independente da tua cor de pele, independente da tua opção sexual, eu preciso atender todo mundo da mesma maneira. Isso é igualdade, tá? Só que junto com isso vem equidade, tá? Que é um conceito diferente de igualdade, tá? A equidade busca equilibrar as ações para as pessoas que não têm o mesmo acesso, a mesma possibilidade que você. Como é que é isso? Tá? Eu tenho comunidades, por exemplo, que não têm um posto de saúde, tá? Certo? Eu tenho, por exemplo, os indígenas do Brasil, né? O nome eu não gosto porque ele não representa, né, aqueles que são os nossos aborígenes, mas tudo bem, tá? Eu tenho que atender essas comunidades que têm uma visão diferente da nossa, social, cultural, né? Tem doenças, eles têm um sistema imunológico diferente do nosso, por ter uma vida completamente diferente, e eu tenho que conseguir atender essas pessoas com a mesma qualidade de serviços que eu ofereço para todos os outros. Isso é equidade. Tá? Eu consegui dar a mesma atenção para o idoso que eu dou para uma criança. Eu consegui dar atenção
na cidade e no campo da mesma maneira. Isso é equidade. Tá? Então eu tenho que fazer um ajuste nas diferenças para atender com equidade. Tá? Ou seja, quando a gente fala isso dentro do direito, a gente fala que a gente tem que estabelecer e manter o direito entendendo que, certo, existem diferenças, né, na manifestação social dos nossos direitos. Então eu preciso atender com equidade, eu preciso reparar essas diferenças, tá? Dentro do atendimento. Né? Eu preciso conseguir que não ocorram essas diferenças dentro do atendimento de saúde, para eu poder atender com equidade. E o outro princípio é integralidade. Integralidade é muito mais complexo que isso. Tá? Dá muito mais problema. Por quê? Porque quando eu falo de atendimento integral, eu estou falando de saúde integral. Tá? E aí eu preciso entrar naquele princípio que rege a saúde, pelo menos nos países que são subscritores da ONU. Tá? Saúde deixou de ser um estado de doença, de adoecimento. Tá? Certo? Saúde é a manifestação da tua vida. Então, ela envolve a tua vida social, a tua vida emocional, a tua vida familiar, né? A tua vida cultural. Ela envolve, né, aquilo que você tem como aspecto religioso, está dentro, né, que é a parte espiritual. Então, uma saúde integral olha para você como um ser que tem inúmeras manifestações na vida. Tá? Você tem a particularidade da tua família. Eu preciso atender você entendendo como a tua família funciona. Eu preciso atender você entendendo, de repente, como a tua raça funciona. Quando a gente fala de raça, não é preconceito, mas eu tenho, né, existem doenças que acometem muito mais negros do que brancos. Tá? Eu tenho doenças que acometem muito mais os amarelos, aqueles que vêm do Oriente, do que brancos. Eu tenho doenças que acometem mais mulheres do que homens. Então eu preciso entender isso para dar atendimento integral. Tá? Eu preciso entender que eu vou prescrever um remédio e que de repente eu estou prescrevendo e você não tem condição de comprar. Então, para que o atendimento seja integral, eu preciso desenvolver condições para que você, que não teria o acesso a esse remédio, consiga ter o remédio que você precisa. Tá? Como você tem aí, teve vários processos aí, né, continua tendo para que o SUS consiga, por exemplo, oferecer os derivados da maconha, os canabinoides, né, para crianças que têm convulsão, né? Então, o SUS vai se melhorando, ele vai se aparelhando, né, para tentar suprir o máximo possível e muitas vezes o impossível para atender a população. Isso é o mérito que a gente tem que dar, independente de quem está no governo. A gente precisa parar de ser medíocre, né, a ponto de ser só partidário, tá? Pensar no viés político, e a gente precisa pensar também no viés social. Tá? Então, aquilo que é feito de bom, e o SUS só evolui, tanto que o SUS é modelo para a maioria dos países latino-americanos e para muitos modelos africanos também, tá? Nós somos modelo. Tá? A gente está aqui no Paraguai, o Paraguai está tentando implantar a estrutura do SUS no Paraguai, não tem recurso para isso, mas estão tentando trazer essa ideia de integralidade, de universalização de serviço, né, da mesma maneira como acontece no Brasil. Então a gente não pode ficar brincando de bairrismo aí, né, de falar assim, não foi aquele que eu gosto que fez, só parar com essa brincadeira aí, tá? E eu preciso entender que esses três princípios, universalização dos serviços, a equidade dos serviços e a integralidade, tá? Quando a gente fala de integralidade, as pessoas muitas vezes se confundem e dizem assim, opa, eu tenho um adventista, legal? Eu tenho um testemunho de Jeová. Eles têm uma visão do que pode ou que não pode acontecer num serviço de saúde para eles. E a gente tem que respeitar isso. Tá? Então isso entra no aspecto espiritual. Tá?
todas as doenças que acometem o emocional hoje, e não necessariamente são doenças, tá? Muitas vezes é o luto, por exemplo, que eu dei numa live aqui faz muito pouco tempo, né? As pessoas que passam pelo luto, muitas vezes desenvolvem, né, problemas que vão ser tratados na saúde mental. E o SUS hoje está pensando em criar institutos, ou já está criando, porque tem no Hospital das Clínicas em São Paulo e em outros hospitais e clínicas, né? Tem serviços voltados, né, para a tanatologia, para o trabalho com o luto, aceitação da morte, tá? Tudo isso faz parte do sistema. O que mais tem no SUS que é diferente dos outros, tá? A gente tem a inserção das terapias alternativas no SUS. A gente tem a inserção de dietoterapia no SUS. Você tem serviço de nutrição no SUS. Você tem serviço de yoga no SUS. Tá? Você tem serviço de homeopatia dentro do SUS. Então não tem só a medicina tradicional. Tem uma medicina que hoje está sendo pensada dentro da integralidade. Nem todo mundo aceita medicamento alopático. Isso é uma grande conquista, tá? Existe a farmácia viva dentro do SUS. Gente que se trata com ervas, que tem por cultura tomar o chá, né? Consumir a planta. Isso é de entendimento que isso faz parte de um traço cultural e precisa entrar dentro da integralidade do SUS. Isso também ocorre, tá? Certo? E aí, esse SUS foi estruturado. Mas qual é o tamanho da estrutura do SUS? Então, vamos lá, né? O sistema do SUS, a porta de entrada dele é o nosso famoso Ministério da Saúde, tá? Só que a administração do SUS, ela passa pelos 3 entes, né, de Estado que a gente tem, né? Então, a gente passa pelo ente federal, pelo ente estadual e pelo ente municipal. Todo mundo tem que ajudar a administrar, fiscalizar e tentar fazer o máximo possível para que o sistema do SUS seja eficiente. O que mais que tem? O Ministério da Saúde responde pelo ente federal, tá? As secretarias de Estado de Saúde respondem pelo ente estadual. As secretarias municipais de saúde respondem pelo ente municipal. Mas o que mais que eu tenho? Tá? Isso é uma inovação, né? Quando a gente fala de evolução de saúde, quem que faltou eu enfiar no sistema de saúde? Tá? Eu preciso enfiar você que está me assistindo aí, tá? O sistema enfiou você não sabe disso aí. Se você não sabe, você precisa começar a saber. Uma das ideias, né? Um dos alicerces do sistema de saúde é levar o atendimento para os bairros e você ter o que é chamado de agente comunitário. O que é o agente comunitário? Tá? É aquele que vai fazer a ponte entre o serviço de saúde e a comunidade. Então, a minha comunidade pode ter particularidades que a sua não tem. Então, o agente comunitário é aquele que vai dizer que no meu bairro, tá, já tem, ainda nem entrou na campanha de dengue, mas no meu bairro já teve 10, 15 casos de dengue. Tá? Isso está acontecendo na região que eu moro hoje, aqui no Centro-Oeste, por exemplo. Tá? Voltou Covid. Então a gente estou na fronteira aqui com o Paraguai. Então, aqui na cidade que eu estou já tem mais 4 casos de Covid, que é uma outra variante, né? E na cidade que a gente está aqui do lado do Paraguai, já tem 18 casos de Covid dessa variante. Tá? Então são 22 casos em menos de um mês. Né? No mês passado a gente não tinha tanto caso de dengue, agora voltou a dengue pesada, tá? Com alguns casos de dengue hemorrágica. Então o controle de saúde passa pela comunidade e a comunidade começa a avisar, opa, tem alguém aqui que está manifestando sintoma, tem alguém aqui que já está com dengue. E isso ajuda o sistema, entra como dado no sistema
para que as ações sejam mais rápidas, mais efetivas, e aquilo que a gente chama de ação oportuna. O que é ação oportuna? Tá? Não adianta nada eu fazer campanha de dengue quando não tem dengue. Né? Eu preciso fazer campanha de prevenção de dengue antes que comece o surto de dengue. Isso é que chama campanha oportuna. Por quê? Porque eu preciso designar recurso para isso, eu preciso ter gente para fazer, eu preciso ter como veicular essa campanha, isso tudo o SUS faz. Tá? Que outra maneira que a gente coloca a participação da comunidade? Nos chamados conselhos de saúde. Tá? Então, o que é conselho de saúde? Você, que está aí sentadinho me ouvindo, legal? Tá? Além de você ter um órgão colegiado, que é um conselho deliberativo que é formado por pessoas do governo, tá? Prestadores de serviço do sistema, profissionais de saúde, mas você, tá? Também pode ir nas reuniões do conselho de saúde do teu município, tá? Para ir lá e opinar. Para entender o que está acontecendo, tá? Para você começar a ter condições de entender como é que o sistema está funcionando. Então, também a gente tem, né, os conselhos de saúde estabelecidos. Tá? Aí eu tenho uma comissão de intergestores tripartites, não são 3 entes, federal, estadual e municipal. Tá? Esses caras têm que negociar. Tá? Por que eles têm que negociar? Porque eu tenho estados, tá, que têm mais água do que outros. Por exemplo, né, eu saí do Guarujá, onde a umidade relativa do ar é 92%. Tá bom? A gente está passando por um período aqui, no Mato Grosso do Sul, onde a umidade do ar está em 30%. Tá? Eu vou ter as mesmas manifestações de saúde que eu tenho lá no Guarujá? Tá? Ou aqui eu vou ter mais problema de pele, mais problema de pulmonar, porque o ar é mais seco. Então, muitas vezes eu preciso negociar recurso, né, entre os municípios. Por exemplo, aqui a gente nem todas as especialidades tem nesse município, então muita gente daqui vai ser atendida no município vizinho. Não tem no vizinho, vai no outro município. Então existe, e muitas vezes aqui, por exemplo, a gente tem municípios eu estou a 22 quilômetros estou a 17 do Paraguai, e depois mais 17 eu estou no Paraná. Então, eu tenho gente do Mato Grosso do Sul que é atendida no Paraná. Eu tenho gente do Paraguai que é atendida no Brasil. Eu tenho gente do Paraná que é atendida no Mato Grosso do Sul. Tá? E para isso a gente precisa negociar recurso. Então existe essa comissão de intergestores. Tá? Eu tenho o Conselho Nacional de Saúde, tá? Que vai ver qual é a possibilidade de você melhorar essas políticas públicas de saúde. Tá? E esse é um conselho que a gente diz que ele é permanente. Então, quando esse conselho é permanente, ele também é responsável pelo estudo de epidemiologia. Então, todo ano a gente precisa saber, né, se os nossos casos de câncer de mama, por exemplo, aumentaram ou diminuíram. Tá? Se eles aumentaram, aonde aumentou? Tá? Se eles aumentaram, faltou o quê? Faltou educação, faltou prevenção, faltou gente para atender. Tá? Então, isso quem faz é o Conselho Nacional de Saúde. Tá? Eu tenho um outro conselho aqui, tá? Que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Tá? Onde os secretários de saúde, muitas vezes, vão ter que negociar um medicamento que está parado numa determinada cidade ou num determinado hospital, né, e ele vai ter que ter o controle de pedir isso aí emprestado, como é que isso vai ser reposto, né, como é que esse recurso vai ser trocado e assim por diante. Tá? É uma maneira de você descentralizar o gerenciamento e conseguir cada vez mais, né, facilitar as decisões que precisam ser tomadas o mais rápido possível. Tá? Aí você tem, na mesma proporção, o Conselho Nacional das Secretarias Municipais, né? E aí você tem
os nossos direitos. Isso aqui esse documento é de quando saiu o SUS, tá? Já mudou bastante coisa, tá? Então existe uma carta de direitos dos usuários do SUS, tá? Isso você pode conseguir no teu posto de saúde do teu bairro, tá? Ou na internet também, tá? Então, ela vai mostrar quais são os princípios ou aonde você tem direito, né? E você precisa entender, muitas vezes que você vai ser atendido na tua região, não tem um hospital ou ainda não tem um posto de saúde devidamente equipado pelo SUS e você vai ser atendido no privado, tá? E a hora que você vai ser atendido por um hospital privado, muitas vezes não houve a negociação ainda para que chegue na integralidade do atendimento. Então, alguns serviços você vai poder receber desse hospital e outros não, tá? Certo? Por quê? Porque o sistema ainda não conseguiu se estruturar, tá? Então, vamos lá. Quais são os princípios que o usuário de saúde tem? Os direitos, tá? Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde. O que é ordenado e organizado? Tá? Uma coisa é você ter um acidente, tá? Ou você ter um mal súbito, e aí você vai correr para o primeiro lugar aonde você conseguir chegar e para você ser atendido, tá bom? Certo? Mas isso é uma urgência ou uma emergência, tá? Existe um escalonamento de serviços, tá? Então tem serviços que, por isso que ele é ordenado e organizado. Você começa entrando pelo posto de saúde, né? Certo? Pela UPA, unidade de pronto atendimento, que tem no teu bairro, tá? Se o teu caso não puder ser resolvido nessa unidade de pronto atendimento, você vai ser derivado. Esse é o ordenamento. Tá? O que chama ser derivado? Você vai ser encaminhado para um outro lugar para poder receber, fazer o exame, né? Ou ser atendido. Tá? E assim por diante, da menor complexidade para maior. Tem uma derivação para você fazer. Tá? Isso é você atender de maneira organizada e ordenada. O que mais que entra nessa maneira organizada e ordenada? Em vez de você ficar 200 mil dias numa fila, como ficava antigamente, né? Certo? Tá? Você tem a tua consulta marcada. Você tem o teu atendimento marcado. Você sabe, você tem lá no teu posto o horário de vacinação para você levar o teu filho ou para você mesmo ser vacinado. Então, existe um escalonamento de serviço que, se você for se informar, você vai ter acesso e vai saber quando ou que tipo de atendimento você vai ter. Tá? Fora os grupos de ajuda, né? O grupo de ajuda para tabagismo, para alcoolismo, para drogas e assim por diante. Tá? Certo? Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para o seu problema. Tá? Qual é o tratamento adequado? Tá? Então, se eu tenho um problema cardíaco, tá bom? Certo? O sistema tem que me derivar daquele clínico geral que me recebeu na UPA, certo? Para um especialista. Porque eu preciso de um especialista. Eu tenho um problema que ele não é de nível, não está coberto pela clínica geral, tá? Então eu vou precisar de exames mais específicos e de um médico que tenha conhecimento mais específico, tá? Preciso de atendimento adequado, tá? Eu tenho um problema psicológico, tá? Eu tenho um problema mental, tá? Um problema que envolve saúde mental. Eu preciso ser encaminhado para um especialista em saúde mental. Isso que chama atendimento adequado. Eu preciso ter, tá? Então, também funciona. Todo cidadão tem direito a atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Tá? Então, não é mais para você ser atendido por um cavalo, tá? Né? E nem para você ser um cavalo a hora que você vai buscar atendimento. Certo? O que a gente chama de atendimento humanizado? É sempre que tem? Ainda não chegamos nesse nível, mas estamos tentando. Tá?
As pessoas têm que olhar você enquanto pessoa. Então tem que tratar você feito gente. Certo? Tá? Tem que tratar você com respeito. Tem que tratar você com cuidado. Né? Tem que perguntar o que que dói, o que que não dói. Se você tá bem, se você não tá. Se você tem frio, se você não tem. Assim por diante. Tá? Se você faz o acompanhamento, se você não faz. Esse é o atendimento humanizado. Né? Acolhedor. Precisa receber você e te dar a segurança de que você vai ser atendido. Tá? Certo? Muito poucos anos atrás, as nossas reportagens eram o quê? Que os hospitais recebiam as pessoas e elas ficavam semanas em cima de uma maca ou deitadas no chão, principalmente quando começaram as grandes epidemias de dengue, de malária que ainda tem no Brasil, de chikungunya, de zika, que as pessoas ficavam horas, dias, meses, muitas vezes sem conseguir o atendimento que precisava, tá? Fora que livre de discriminação. Não pode ter discriminação nem enquanto raça, nem enquanto cor de pele, nem enquanto gênero, tá? Isso faz parte da humanização também. Chego eu lá de barba, tá bom? Certo? Eu quero botar na minha ficha que o meu nome social é Maria Elisa e eu quero ser chamado de Maria Elisa, tá? O médico tem que olhar na minha cara e dizer assim: como você vai, Maria Elisa? Como é que eu posso te ajudar? Porque faz parte da humanização, tá? Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite as suas pessoas, seus valores e seus direitos, tá? Seus valores, tá? Então eu tô lá, eu sou de uma determinada religião que não aceita a transfusão de sangue, por exemplo, tá? Faz parte do meu direito. Então o médico não pode parar na minha frente e falar: nossa, isso é absurdo, você é um ignorante, você é um cretino, você não pode fazer isso, porque você não tem formação, você não tem cultura. Não pode fazer isso, tá? Porque isso faz parte do meu direito, faz parte dos meus valores, certo? Tá? Todo cidadão tem direito, tem também responsabilidades para que seu tratamento aconteça de forma adequada. Essa é a contrapartida, tá? A contrapartida, por isso que o posto de saúde está sendo colocado no teu bairro, a UPA está sendo colocada no teu bairro, porque você também é corresponsável pelo teu tratamento. Porque se o sistema te dá o remédio, tá? Certo? E ele te dá o atendimento e você não faz o tratamento, você também é responsável pelo que dá errado. Por quê? Eu estou tentando te tratar, você não faz o controle. Eu estou tentando te tratar, você não toma o remédio. Tá? Eu estou tentando te tratar, você marca a consulta, não vai na consulta. Tá? Você também é corresponsável pelo que dá certo e que dá errado. E isso entra no dado estatístico. Tá? Isso também faz parte de epidemiologia. Então eu tenho lá, nossa, 90 pessoas marcaram consulta, tá? Para hipertensão, tá? Consulta de controle. Eu tenho 90 consultas essa semana. Aí eu vou olhar, 40 pessoas vieram. Tá? Registra lá que as outras 50 não vieram. Tá lá na tua fichinha do SUS que você não foi na consulta. Tá? E isso ajuda no dado estatístico para dizer assim, não é que o sistema não está funcionando, a contrapartida do cidadão não está acontecendo. Tá? Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos. Então, você tem direito de cobrar também, tá? Mas para você poder cobrar, você precisa saber o que está acontecendo. Para você poder cobrar, você precisa conhecer o teu direito. Para você poder cobrar, você também precisa conhecer a tua e assim por diante, tá? Espero que tenha dado para você entender, certo? Então, o que acontece aqui? A gente tem um sistema, tá? Certo? Que ele mudou muito o panorama de saúde, tá? É do dia para a noite? Não é. Não é, não foi e não será, tá? E eu preciso deixar isso bem claro para vocês, que agora nós chegamos no SUS.
tá? Na estrutura do SUS, tá? Eu posso ficar aqui com vocês mais umas 4, 5 horas, fácil, falando mal de tudo que aconteceu antes do SUS e falando mal de tudo que acontece no SUS ainda hoje. A gente pode brincar disso aí, tá? Serve para alguma coisa? Não serve para absolutamente nada, tá? Por quê? O que aconteceu antes, você não vai, né? No outro canal onde eu falo de emocional, é a mesma coisa, tá? O que aconteceu na tua vida antes, você precisa entender e, se você conseguir, perdoar, tá? Certo? Mas você não vai reviver, né? Você não vai reviver quem pereceu frente ao sistema. Você não vai conseguir resolver o problema de quem não foi atendido anos atrás, xingando, praguejando, não vai, tá? O que a gente precisa começar a entender é: precisamos nos tornar mais conscientes. Tem uma série de pessoas no país ainda, né, que não acredita no sistema único de saúde. Aí sim é uma tremenda infantilidade ou uma infelicidade, tá? Tem um monte de gente que está apoiado aí, pagando o plano de saúde, tá? E tendo um atendimento muito parecido, algumas vezes até pior do que tem no SUS. Tá? E eu vou dar um exemplo para vocês, certo? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Aqui, as pessoas têm um atendimento odontológico, por exemplo, que faz parte do SUS, né? Se eu for amanhã no SUS, no posto, na segunda-feira, tá? E eu botar o meu nomezinho lá, em menos de uma semana eu sou atendido, tá? E aí, o meu dentista daqui vai dizer quais são os serviços que ele pode fazer, que ele tem condição de fazer, e quais são os que ele não tem condição de fazer, tá? Certo? E aí eu vou entender qual é a cobertura do SUS, certo? E o que ele não pode fazer aqui. Eu vou perguntar onde é que a gente pode fazer, tá? Por exemplo, hoje o SUS tem convênios para que você faça implante dentário, para que você coloque a tua prótese, tá? Certo? Hoje o SUS tem convênio para você fazer alguns tipos de cirurgia plástica. Hoje o SUS tem, né, até, dependendo da tua emergência ou da tua vontade, cirurgia para troca de sexo. O SUS tem, né, a vasectomia, tá? Pelo SUS. Então você precisa entender que existe um acesso gigantesco no SUS, até para algumas medicações que são caríssimas, tem no SUS, tá? Mas você precisa entender e a gente precisa parar de xingar. A gente precisa voltar a ter valores, né? Certo? Aonde a gente começa a respeitar o nosso país e aquilo que a gente conquistou. Precisa fazer isso, tá? Chegamos no SUS. Então, conversei com vocês desde a época do descobrimento até o SUS. Acabamos? Não. Nós vamos começar agora, tá? Então, na próxima sexta-feira, o que eu vou fazer? Eu vou começar com todas, absolutamente todas, tá? Para quem estuda ou para quem quer conhecer, nós vamos falar sobre todas as leis. Vamos levar um mês, quase 2 meses, falando de todas as leis que nortearam o SUS desde o princípio dele até hoje. Tá? Como é que começou? O que deu origem a quê? Né? O que funcionou, o que foi transformado, tá? Para a gente chegar nesse modelo que tem hoje, tá? Nós temos modelo de primeiro mundo, bota isso na tua cabeça, tá? O SUS reimplementou, tá, a figura que a gente chama de médico de família. Isso é medicina de primeiro mundo. Por quê? Porque eu preciso de um médico, tá, que entenda o que acontece com você, tá? E muitas vezes entender por que é que você está doente, tá? Então ele não está lá só para atender você, ele está para entender o que acontece, tá? Espera um pouquinho que tivemos aqui um vareio na minha energia aqui, tá? Certo? Ogum, parou, a minha criança aqui parou de carregar, tá oscilando, mas deve ser do meu poste, tá? Acontece também, quando a gente faz live também acontece, né?
Tem uns dias que aqui a gente não tem sinal, tá? Mas voltando, né? Você tem um médico de família, tá? Por que eu preciso de um médico de família? Porque eu preciso entender que, de repente, né? O teu filho tem uma doença pulmonar, tá bom? Tá? Aí, a mãe e o pai, ele vai conversar com a mãe e com o pai, e a mãe e o pai não têm doença pulmonar. Aí vai avaliar a criança, e a criança não tem complicações pulmonares, tá bom? Aí o que esse médico precisa saber? Como é a tua casa? Em que bairro que você mora? Como é a tua casa? Tua casa é úmida? Tua casa tem mofo? Tá? Certo? Você tem um histórico de alergia na tua vida? Então ele começa a ter cada vez mais conhecimento de quem faz parte daquele bairro e quem faz parte dessa estrutura que é atendida. Esse é o médico de família, esse é o cara que tem que atender você. Tá? Esse é o cara que começa a ser quem vai te encaminhar, né, para a progressão no sistema. Que ele vai ter uma base do que acontece com você para poder ver se você precisa de um serviço mais especializado ou não. Tá? Mas ele precisa tratar você dentro da tua estrutura. Tá? Como é que é essa estrutura? Eu preciso entender. Então eu preciso entender qual é a tua estrutura social, eu preciso entender qual é a tua estrutura cultural, eu preciso entender se a sua família mora junto ou não, tá? Eu preciso entender se você sofre violência ou não. Eu preciso entender se você está no meio de uma comunidade que te tira o sossego, né? Se você está exposto a risco social ou não, tá? Se você pode tratar ou não. Parece brincadeira isso que a gente está conversando, você está dizendo, nossa, que absurdo, né? Mas muitas vezes, tá? Dependendo da comunidade que você mora, tá? A comunidade não quer que você trate. A comunidade não quer que o médico saiba o que acontece. A comunidade não quer interferência, teoricamente, na vida da comunidade. Então, se a comunidade não abraça o serviço, não tem como o serviço ser melhor. Isso é um problema que está crescendo no Brasil. Existe uma dissociação, né, de informações, porque o agente comunitário muitas vezes não tem a licença de quem comanda a comunidade, né, para passar o que acontece dentro da comunidade. Já pensou nisso? Que isso pode acontecer na tua vida? Fui atacado aqui por uma Maria Fedida, que é um bichinho fedido que dá umas picadinhas na gente. Tá? Entende isso? Tá? Então, a estrutura onde você tem um médico de família serve para isso, para eu olhar e dizer assim, opa, o que está acontecendo com essa família? Tá? Certo? Você tem casos, por exemplo, de violência contra menor, né? Não é só estupro, não, né? Assédio, certo? Que acontecem e que não existe a licença da comunidade ou a família não quer expor e essa violência está aumentando. Tá? E muitas vezes o sistema de saúde vai tomar conhecimento porque isso vem via denúncia criminal, denúncia de polícia. Tá? Que muitas vezes vem a denúncia e a comunidade não quer que isso seja investigado nem que as pessoas sejam tratadas. Tá? Porque existe um protocolo para violência sexual, por exemplo. Tá? Certo? E não dependendo da comunidade, você não aceita que trate. Não aceita que as pessoas tomem o coquetel para o HIV. Tá? Muitas vezes isso acontece. Assim como ainda acontece muito no Brasil, da maioria das violências sexuais acontecerem dentro do ambiente familiar. Tá? Você tem um pai, um tio, um padrasto, uma madrasta que comete violência sexual. Acontece. E a gente precisa cada vez mais ter consciência para que não aconteça. Para não acontecer, a gente precisa conversar. Né? Uma maneira de conversar é você entender que você tem para onde correr, aonde pedir ajuda. E uma das maneiras de você conseguir ter ajuda é você se apropriar de informações. Você cada vez ser mais consciente do que você tem de direito e de obrigação. Tá?
Tem o lado complexo disso? Tem. E esse é um lado que a gente está discutindo muito, né? Por quê? No atual governo, isso não é ainda não é uma crítica, tá? Ainda não é, tá? A gente está vendo para onde isso vai dar. O que está acontecendo? Né? Lembra da aula que eu dei do governo Getúlio Vargas? Tá? Está acontecendo a mesma coisa nesse momento. Tá? A gente está tendo um governo que está tentando interferir, tá? Certo? Ou intervencionar em todos os sistemas, tirando o poder de decisão que já foi colocado com todas essas esferas que eu mencionei para você de controle, tá? Mas muitas vezes o Estado quer comandar as ações, tá? E cada vez que o Estado comanda as ações, tá? Ele tira a participação da comunidade, ele tira a participação social e ele começa a interferir nos seus direitos, tá? Ele começa a interferir na maneira como você pode se manifestar dentro do sistema, tá? Isso é uma perda de direitos absurda, tá? Então, nesse momento específico da nossa história, tá? Sem levar em conta toda a briga sobre corrupção que a gente teve na última década, tá? Certo? Se você concorda ou não, direito seu, tá? Mas ela está aí, né? E os mecanismos de direito internacionais estão extremamente preocupados com o Brasil nesse momento, e você também deveria estar, porque nós estamos caminhando para um rombo de contas públicas onde a gente já está pagando a conta, né? Porque necessariamente a carga tributária mudou, e ela não mudou para melhor, ela mudou para pior. Tá? Então, se você está pensando que só pegou quem tem mais dinheiro, você precisa estudar mais um pouquinho. Está pegando a população todinha. Tá? Certo? Então, nós estamos perdendo direitos. Tá? Qual é o risco disso dentro da área da saúde? Tá? Você tem cada vez menos dinheiro para manter as campanhas de promoção, prevenção e proteção de saúde. Significa que a gente começa a ter uma população cada vez mais doente. Ah, mas isso não é muito problema. Por quê? Porque a nossa população é cada vez mais longeva, tá? Então a gente chega agora, né? A média da nossa população agora é 75 anos, tá? Há 30 anos atrás a média da nossa população era 60 anos. Subimos 15 anos. É muita coisa, tá? Então, se você tem uma população que é mais longeva, você tem uma população que vai usar o sistema por muito mais tempo. Tá? Que vai precisar do serviço muito mais tempo. Onde você vai ter que ter um investimento público para manter o serviço por muito mais tempo e assim por diante. Tá? Então a gente precisa entender isso e ser muito inteligente, tá? Para conhecer quais são os nossos direitos e as nossas obrigações. Belezinha, minha gente? Tá? Então, a partir da semana que vem, eu vou dar a história legislativa do SUS. Tá? Desde dessa lei que cria o SUS e aí todas as leis que vão implementando os serviços ou melhorando os serviços do SUS. Belezinha? Beijoca para vocês, bom final de semana. Nos vemos na próxima sexta por aqui. Até mais.